Os requerimentos serão apresentados aqui para ouvir o ministro dos Transportes e o diretor do DENIT, o Pagô. E estamos preparando também uma representação ao Procurador-Geral da República. É importante judicializar o fato. A investigação judiciária é essencial para caminharmos para a responsabilização civil e criminal dos eventuais envolvidos se os ilícitos forem comprovados. Senador, o senhor mencionou sobre a questão da CPI do DENIT, que foi proposta no ano passado e não pôde ser dado o andamento. O senhor poderia comentar? Porque agora as denúncias voltaram e de forma mais grave, né? Os fatos não são novos, tanto é que motivaram a busca de assinaturas para a instalação de uma CPI no ano passado. Ao final do ano, a CPI viabilizada foi arquivada em função do final do período legislativo. Agora teremos que começar da estaca zero. O senador Mário Couto já redigiu o requerimento propondo CPI. Nós teremos dificuldades. A bancada oposicionista foi reduzida nos últimos dias e nós teremos dificuldades para a coleta de 27 assinaturas que viabilizariam a instalação da CPI. O fato é grave, resultante de um modelo de promiscuidade, esse modelo em que os partidos aliados ocupam lotes do governo. O governo é loteado e a indicação de dirigentes administrativos se dá em função de outros interesses e não em nome da probidade, da eficiência e da qualificação técnica. Isso puxa para baixo a qualidade do governo e estabelece um cenário de corrupção. 4 funcionários do alto escalão afastados. O ministro permanece. Até quando? Nós precisamos acabar com essa estratégia de transferir responsabilidades. Quem comanda é responsável. Afinal, são cargos de confiança. Portanto, quando há uma denúncia desta gravidade, o afastamento deve alcançar também o responsável maior, até os esclarecimentos cabais e definitivos. Reforça a crítica da oposição em relação à MP da Copa, essa denúncia vindo nesse momento, com a MP aqui no Senado? Se com uma legislação mais rigorosa já há portas abertas para a corrupção, imaginem vocês com as facilidades que quer o governo agora para a Copa do Mundo, buscando todos os vícios existentes no passado das licitações no país e abrindo portas e janelas para a corrupção. Nós temos que combater isso. É evidente que iremos ao Supremo Tribunal Federal tentando invocar a inconstitucionalidade da matéria, porque no mérito ela é nociva aos interesses do povo brasileiro. O ministro deveria se afastar, líder? O senhor acredita? Eu creio que caberia a ele próprio propor o seu afastamento, evitando até constrangimentos, a fim de que se possibilitasse as investigações e que os esclarecimentos fossem cabais e definitivos, para proporcionar o seu retorno ou não. Ministro, vocês pretendem ir ao Supremo antes ou depois de quarta-feira? Porque a MP está prevista na pauta para quarta. Senadores da base já falaram, já explicaram, já houve reunião no Congresso falando o porquê dessa licitação seria em sigilo, digamos assim. Como é que vai ser o cenário daqui até quarta? Como é que a oposição vai se comportar? Nós vamos continuar combatendo a medida, porque o segredo alcança a sociedade, o Congresso e aqueles concorrentes que não são privilegiados, que não são amigos do rei. Portanto, estabelece injustiças e, sobretudo, um cenário de promiscuidade. Nós queremos combater até a última instância e, por isso, iremos ao Supremo se, eventualmente, a medida provisória for aprovada. Nós estamos defendendo, desde o primeiro momento, que o presidente Sarney devolva essa medida provisória ao Palácio do Planalto. É evidente que é muito difícil que isso venha a ocorrer. Seria uma agradável surpresa. Não ocorrendo, o enfrentamento aqui no Congresso, no Senado, e depois uma ação direta de inconstitucionalidade, já que o próprio Procurador da República se manifesta declarando que é absurda essa medida provisória sob o ponto de vista da sua injuridicidade, e também membros já do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, por exemplo, já se pronunciou declarando ser um escamoteamento e que essa medida provisória não pode prosperar.
Líder, com relação à fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour, o senhor falou na apresentação de requerimentos amanhã. Eu queria que o senhor explicasse o porquê dos requerimentos. Exato, nós estamos protocolando ainda hoje um requerimento que será lido amanhã na CAI, convidando o presidente do BNDES, diretor do CAD, representante do CAD, e o senhor Abílio Diniz. E quem sabe estabelecendo um contraponto, convidando alguém, pode ser Luiz Mendonça de Barros, para uma audiência pública em que poderíamos debater esse tema, que me parece um negócio sem escrúpulos, beneficiando franceses num empreendimento que terá 61% de capital francês, com dinheiro público, dinheiro de fundos sociais e da dívida pública. Ou seja, esse é um escândalo. É uma ação de Robin Hood às avessas, que tira dos pobres para entregar aos ricos. É esta a ação do BNDES, que deveria, repito, retirar o S ao final da sigla, porque deixou de ser um banco social com essa atitude e com esse direcionamento de recursos.